Você sabia que para o cristão tem algo tão perigoso quanto o pecado escancarado? Pois é, infelizmente a vida cristã ela requer alguns cuidados. Só que muitas pessoas não estão dispostas a se dedicar e se atentar para esses cuidados. O comodismo é o maior vilão do cristão. Sabe quando você vai para a igreja, ora, já não sente mais nada, o culto se tornou apenas um ritual, os cânticos se tornaram apenas música, e aí o negócio fica complicado, aí o negócio aperta, porque o cristão, você é um ser espiritual, e você não deve se acomodar e aceitar não sentir as coisas espirituais. Não deve aceitar viver como um mero homem carnal. Embora você ainda esteja aqui, mas você já é vivificado pelo Espírito. E uma vez vivificado, uma vez quando você é chamado da morte para a vida, através de Cristo Jesus, você deve viver como vivo. Você deve manter nutrido o seu espírito, alimentando-se, hidratando, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. A palavra de Deus, ela nos diz no livro na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 14, diz assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, tu que... Aqui ele não está falando de quem está morto, ele está falando de quem já foi vivificado, aquele que já aceitou Jesus, aquele que já trilhou os caminhos da cruz, aquele que já sentiu a presença de Deus, aquele que já foi tocado pelo poder, mas que se encontra dormindo. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, aí não é mais o seu lugar, e Cristo te iluminará. A Bíblia nos fala sobre uma igreja a qual o anjo escreve em Apocalipse e deve nos fazer refletir. Carta à igreja de Laodiceia: Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu quero te trazer a reflexão da necessidade de buscar a presença de Deus, de voltar a ter prazer na oração, de voltar a ter vida nos cultos. Enquanto você está indo para o culto e saindo do culto reclamando, falando que o culto foi parado demais, Deus tem coisas grandiosas. Quem faz o culto a Jesus é você. Você pode sair da sua casa e se ninguém na igreja estiver glorificando, se ninguém na igreja estiver sentindo nada, você pode sentir. Porque a palavra te chama a despertar se você está dormindo. Não aceite estar em um culto e não ser tocado pela palavra. Não aceite estar em um culto e não ser tocado pelo louvor. Não aceite estar num culto e sair dali sem sentir a gloriosa presença de Deus. Deus tem coisas guardadas para a sua vida e Ele te abençoará. Mas desperta tu que dormes. O que eu faço, irmão Luiz? Como é que eu resolvo esse problema? Vai orar, vai buscar, chora, lamenta, vai diante de Deus, fala para Ele mostrar onde você está errando e Deus vai te mostrar. Corrige, tampa essas brechas e deixa o fogo voltar a acender no seu coração. Deus te abençoe poderosamente e viva o melhor de Deus, viva o melhor do Espírito Santo para a sua vida. Deus abençoe.